E aí, pessoal, beleza? Tenho certeza que se você já procurou alguma vaga de desenvolvimento de jogos, seja qual área for, seja programador, seja artista, músico, você já se deparou com essa exigência de, precisa de conhecimento em Git. E o que é o Git, né? O Git é como se fosse um sistema de versionamento de arquivo. Só que a gente, conforme a gente está aprendendo isso, a gente acha que ele é muito confuso, muito difícil de usar, a gente fica com receio de subir alguma coisa errada para ele e atrapalhar o projeto das pessoas. Então, assim, quando você está trabalhando em equipe, o Git ele é essencial. Então, por isso que todas as empresas pedem isso, todas as vagas, você vai ver essa exigência, assim, porque é uma coisa que você usa o tempo todo. E quando você está desenvolvendo sozinho, ele também é importante para te ajudar a não perder arquivos, não perder a versão do seu projeto. Então, não sei se você já passou por isso, mas você está fazendo algum projeto seu e aí o seu computador queima, alguma coisa desse tipo acontece, você perde alguns arquivos, ou você tem que passar tudo que você está fazendo para um outro computador. E aí tem uma dificuldade de você conseguir passar isso. Você vai passar para o Drive, você vai passar por algumas coisas para poder fazer isso. Então, o Git é como se fosse uma solução de versionamento de arquivos e projetos para poder fazer isso de uma forma muito mais eficiente e robusta, né? Permitindo que equipes trabalhem juntos e tudo mais. Então, e começando, quando a gente fala de utilizar o Git, a gente precisa de algum serviço que forneça uma hospedagem de arquivos em Git para gente. E aí entra o GitHub, por exemplo, que é o mais famoso deles, né? Você consegue criar uma conta gratuita nele e utilizar o serviço. Assim como você cria uma conta no Google Drive, você tem espaços lá porque você consegue subir alguns arquivos e você baixar em outros computadores, passar para as pessoas. O GitHub é a mesma coisa, só que utilizando o Git. E aí como que funciona, né? Um sistema de versionamento, um sistema Git. Então, basicamente, você tem a versão do seu arquivo no servidor, né? E aí você consegue dar clone, que seria você pegar, você ainda não tem esses arquivos no seu computador local. Aí a primeira vez que você está pegando essa versão do servidor e passando para o seu computador local, você vai fazer um clone. Então você vai clonar aquela coisa que está lá no servidor, o projeto que está lá no servidor do Git, e vai clonar para o seu repositório local, para o seu computador. E aí quando você tem isso, você tem uma versão local daqueles arquivos, daquele projeto no seu computador, e aí você faz diversos commits. O que são esses commits? Então imagina que você foi lá, baixou esse projeto e você editou uma imagem, editou um código, botou uma música nova no seu projeto. Tudo isso você vai precisar fazer commits para você poder conseguir depois enviar para o servidor. Então cada commit que você faz, você altera a sua versão local, como se você salvasse aquela modificação, como se versionasse aquela modificação que você fez, só que somente na sua versão local por enquanto. E aí, depois de você fazer uma série de commits, então, mudei a imagem, mudei o botão, fiz um novo código para poder, quando eu clicar nesse botão, usar as imagens que eu fiz, tocar o som que eu botei. Beleza, terminei de fazer isso, eu quero passar isso para o servidor, quero salvar isso online para as outras pessoas poderem baixar, ou para eu poder pegar em um outro computador depois, para poder salvar isso mesmo, para se meu computador ficar ruim, eu não perder esse tipo de arquivo, eu faço o push. E aí, quando eu faço o push, eu passo o que tem na minha versão local para a versão que existe no servidor. Então, esse basicamente é o ciclo que você fica fazendo quando você utiliza algum sistema de versionamento, e aqui no caso exemplificando com o Git, né? Então você tem a versão do servidor, você dá clone dessa versão para você poder pegar ela, você trabalha nisso fazendo diversos commits, dá push para poder subir para o servidor. E aí, quando você já tem esse arquivo, né, quando você já tem esse projeto no seu computador, para você poder atualizar ele, se você quiser, você vai usar o pull em vez do clone. Então, o clone é só a primeira vez. Você vai usar o clone para você pegar aquele projeto e salvar ele no seu computador. Mas depois que você já tiver essa versão, você vai ficar dando pull. Isso quando você está trabalhando sozinho, não vai acontecer, né? De existir uma versão no servidor que você não tem. A não ser que você realmente tenha trocado de computador, que você esteja baixando isso em alguma outra máquina. Mas normalmente você trabalhando sozinho, você é a única pessoa que está mexendo no projeto, então você está subindo as versões, então você está sempre atualizado. Mas quando você está trabalhando com um amigo, com uma equipe, numa empresa, é comum que você pegue uma versão, aí durante o dia você está trabalhando, está comentando suas coisas aqui na sua versão local, e outras pessoas também estão trabalhando, comentando coisas, fazendo coisas no projeto. E aí, quando você vai tentar enviar para o servidor e vai dar push, basicamente outras pessoas também comentaram, outras pessoas também já fizeram push, então você precisa dar pull para atualizar a sua versão e depois subir essa atualização para o servidor. Então, basicamente, pensa nisso. É como se fosse esse ciclo que você vai ficar repetindo o tempo todo. E esses são os principais comandos assim, que você vai precisar saber, que é o pull, commit, push e o clone. Então, essa é a base assim, do Git, né? E aí, como que funciona quando você faz cada comando desse? Então, imagina que está aqui o servidor lá remoto, né? A parte remota aqui no servidor, eles chamam isso de remoto. E tem a parte local. Então, já tem esse projeto tanto no servidor quanto local. Então, aqui eu já fiz o clone e aí criou essa versão minha local e já tinha essa versão do servidor. E aí, eu fiz o meu primeiro commit. Isso fez um segundo versionamento aqui do meu projeto, na minha versão local. E aí, beleza, eu fiz o terceiro commit,
fez uma outra versão aqui local. E se você ver, por mais que eu tenha feito 2 commits, num remoto, se alguém pegasse esse projeto, né, agora, eu fiz os commits, alguma pessoa nova foi lá e pegou esses projetos, ele ainda não vai pegar uma versão atualizada, porque eu não dei push. Então essa versão do projeto V2 e projeto V3 aqui só existe no meu repositório local. E eu, inclusive, conseguiria, usando outros comandos, voltar nessas versões. Então, por exemplo, eu me arrependi de ter feito essa atualização aqui, eu poderia só voltar o projeto para essa versão aqui sem nenhum problema, por eu ter salvo esse local fazendo os commits. E aí, chegou nesse momento aqui, eu quero enviar isso para o servidor. Quando eu der push, ele vai subir essas 2 versões para o servidor. Então, ele não sobe só o projeto V3, ele sobe todas as modificações que você fez ao longo, todos os commits que você foi fazendo ao longo desse processo, e ele sobe isso para o servidor. Então, qualquer pessoa poderia pegar em qualquer versão que você fez depois disso também. Isso é bastante importante e bastante útil, né? Porque quando a gente vai estar trabalhando com Git, a gente quer ter essa habilidade de conseguir voltar no tempo se a gente tiver feito inserido algum bug no projeto, feito alguma coisa indesejada, a gente quer conseguir voltar um arquivo, voltar o projeto que seja todo numa versão que estava funcional antes. Então você consegue ter todo esse controle, assim, por isso ele é muito, muito útil, né? Comparado ao Google Drive, coisas do tipo. E quando a gente está usando com mais pessoas, como eu falei, né? Vai existir momentos em que a sua versão não vai estar atualizada. Então aqui é um exemplo. Ó. Aqui existia um V1 aqui do projeto, um servidor remoto, e aí eu baixei essa versão aqui e fiz 2 commits. Fiz o projeto V2 e o projeto V4. Só que eu ainda não fiz push e também não fiz nenhum pull. E aí o que acontece? Outra pessoa que estava trabalhando no projeto commitou e fez push de uma atualização que ela fez. Então aqui, ó, se você ver, existiu uma atualização aqui do projeto V3 que eu não peguei isso para o meu servidor local. E aí, quando eu tentasse fazer o meu push, iria dar um erro, porque ele sabe que eu não estou atualizado com a versão final do projeto. Então, eu só posso subir, né, o servidor quando eu tenho todas as versões, né, a versão final que existe lá no servidor. Então, eu preciso pegar isso aqui para o meu projeto também, para quando eu subir uma atualização, eu não descartar simplesmente uma atualização que alguém tenha feito. Então, existe esse controle também que no Google Drive você não teria, né? Então, por exemplo, você não teria como saber se alguém editou uma imagem e você acabar subindo a imagem por cima dela e fazendo ela perder todo o trabalho dela. Já com Git, esse tipo de coisa, você já consegue ter esse controle, porque ele te sinaliza o que foi mudado, o que aconteceu. Então, nesse caso aqui, se eu tentasse dar push, ele não ia permitir, ia falar, pô, você precisa dar pull porque você não está atualizado com o servidor. E aí, quando desse pull, ele ia criar um novo commit aqui para mim, que seria um commit de merge, que basicamente ele estaria botando esse projeto V3 aqui e estaria criando um novo commit merge, que é todas as mudanças que eu fiz junto com isso aqui. Então, quando a gente não mexe em arquivos iguais, por exemplo, eu subi uma imagem e a outra pessoa mexeu num código. A gente não está mexendo em arquivos que são iguais. Então, esse merge é gerado de forma automática. Então, você não tem que se preocupar, porque são arquivos diferentes, ele só mantém esses 2 arquivos lá, as versões finais desses 2 arquivos. Mas se você tivesse mexido na mesma imagem da pessoa, ele nesse momento aqui te sinalizaria e falaria, pô, tá dando conflito. Agora você precisa editar esse conflito. Ou você mantém o seu, ou você mantém o da pessoa. Quando é arquivo de texto, códigos, ele até consegue dizer linha a linha o que mudou. E aí você consegue ver se você quer manter o seu, manter o da pessoa, ou misturar os dois para poder fazer uma versão final. Mas o fato é que depois que você resolve esse merge e tem essas coisas, aí você consegue dar o push e subir isso para o servidor aqui. E aí, aqui, né, quando você sobe, fica todas essas versões, na verdade, no servidor. Então, ficaria aqui o projeto V1, V2, V3, V4, V5 aqui no servidor. E a pessoa que está pegando depois, atualizando o projeto, entrando depois no projeto, ela conseguiria voltar para qualquer versão dessas também, se ela precisasse. E aí, como que a gente usa? Então, vamos ver aqui na prática agora como que a gente pode criar uma conta, como que a gente pode começar a utilizar isso, né? Uma coisa que eu acho bastante importante de utilizar, eu não gosto de utilizar o Git só no console, né? Só no prompt de comando. Eu acho que pode ser utilizado assim, mas existem diversas ferramentas visuais que facilitam muito o nosso trabalho, e o SourceTree é uma delas. O SourceTree é uma ferramenta visual do Git grátis. Então, basta você baixar ele aqui, instalar, e aí depois você instalar, só dá Next normalmente, e aí você vai conseguir utilizar, né, ele normalmente. Mas, como eu falei, para a gente poder conseguir
utilizar de fato, né, o Git, a gente precisa também criar uma conta no GitHub. Então aqui, eu vou entrar aqui no GitHub, e se você não tem uma conta, você vem aqui no Signup, cria sua conta normalmente. Não é difícil, não é um processo difícil, ele pede e-mail, pede nome, não tem nenhum mistério nesse processo, então você pode criar a conta normalmente aqui. E aí depois que você cria a conta e entra, eu vou até entrar aqui na minha. Então voltando aqui, eu entrei na minha conta. De vocês talvez esteja um pouco diferente, vai ter esse feed aqui, mas talvez não tenha nenhum repositório aqui na esquerda, porque esses repositórios são os projetos, são os seus jogos, os sistemas que você faz. Qualquer tipo de coisa que você subiu no Git vai estar aqui, ou que você participa, né? Uma equipe que você esteja trabalhando e dividir o repositório que você vai estar aqui, mas talvez vocês não tenham isso aqui. E aí, quando você criou a conta, a primeira coisa que você pode fazer é vir aqui, apertar nesse mais aqui e criar um repositório. Nesse ponto aqui, ele pergunta, onde você quer criar o repositório? No caso de vocês, esse on aqui vai existir só um. Eu vou botar aqui dentro do programa dos jogos, que é aqui do canal. Basicamente, aqui você bota o nome do repositório. Então, eu vou botar aqui teste Git, por exemplo. Aí ele testa se o nome do repositório tá disponível ou não. Aqui você pode botar uma descrição. E aqui você pode botar, esse repositório é privado ou público? Público vai estar disponível para qualquer pessoa que tem o link. Então vai ser como se você estivesse fazendo um jogo que tivesse código aberto. Então qualquer pessoa que pudesse, que entrasse ali conseguiria baixar o seu projeto. Não podem atualizar aquele código, mas eles podem baixar tudo que você está fazendo e depois criarem outros projetos a partir dele. Mas ele não pode necessariamente subir uma atualização sem você permitir, mesmo sendo público. E privado, só quem você escolher vai compartilhar com você. E aí o que é mais comum, né? Você quando está fazendo o jogo, você está fazendo um jogo para sua equipe, para o seu projeto ali. Então você vai botar privado e vai compartilhar com os usuários de outras pessoas que estejam trabalhando com você. E no caso, se for você sozinho, vai ficar privado só para você. Eu gosto de deixar esse cara aqui marcado, o README file, que é um arquivozinho para você poder fazer uma descrição dentro do projeto Git. E aqui eu tenho uma coisa interessante que é, se você estiver fazendo um projeto de um jogo, né? Aqui, ó, você pode botar, existe tanto da Unity quanto da Unreal, esse Git ignore. É um arquivozinho que fala, que tem regras falando para ignorar alguns arquivos. Porque quando você está fazendo um projeto em Unity, existem arquivos que são arquivos que você tem que realmente guardar e salvar, mas existem arquivos que são gerados conforme você abre o projeto, conforme você gera build, esse tipo de coisa. Esses arquivos você não precisa armazenar. Toda vez que você abrir a Unity, toda vez que você baixar o projeto num novo computador, abrir Unity, abrir o Unreal, ele vai gerar esses arquivos, porque esses arquivos são arquivos compilados, são arquivos que ele usa a base dos arquivos que você vai armazenar, mas ele só gera isso para poder rodar no Windows, rodar no Android, rodar no Mac, no Linux, em coisas assim. Então são arquivos que você não precisa armazenar. E aí, se você vai criar um projeto da Unity, por exemplo, você poderia marcar aqui o Git ignore Unity e deixar isso aqui marcado. E aí você aperta em criar repositório. Basicamente, espera um pouquinho, ele vai criar. Quando você cria o repositório, fica com essa cara aqui, né? Se eu não tivesse marcado Git ignore, esse arquivo não estaria aqui, só o readme file que estaria. Então aqui já existe agora aquela versão do servidor que a gente estava falando, acabou de existir ela. Então existe um projeto chamado teste Git no servidor e eu preciso agora baixar esse projeto para o meu computador. E aí como que eu faço isso? Eu tenho que clonar esse projeto para o meu computador. E aí para fazer isso, eu tenho que vir aqui nessa parte aqui, ó, e tem essas URLs aqui, ó. Clone, tem essa URL aqui. Então, eu posso só copiar aqui essa URL, que vou precisar disso quando estiver usando o source tree. E agora eu vou abrir aqui o source tree para a gente poder entender como que utiliza isso para poder baixar esse projeto e fazer atualizações nele. A primeira vez que você abre o source tree, ele pergunta algumas coisas aqui. Aqui é como se você tivesse conta em algum desses serviços aqui, mas você pode só pular. Aqui ele vem marcado Git, Mercúrio. Eu deixo o padrão e aperto aqui em próximo. E aqui ele pergunta o nome do seu usuário. Eu poderia botar aqui Turner e botar aqui o e-mail que a gente usa, gmail.com, por exemplo. E aí, beleza. Aqui eu posso botar não, essa pergunta aqui de chave SSH. É um jeito mais robusto de você fazer o controle conforme você vai dando pull e push nos comandos do Git, né? Mas nesse caso aqui vamos usar coisas mais simples, então eu vou só apertar não. E beleza, ele abriu aqui agora. E aqui ele fala repositórios locais. Então aqui seria os projetos de Git que tem no meu computador. Nesse caso aqui, como eu estou abrindo aqui o Git pela primeira vez nesse usuário aqui do computador, ele não tem nenhum repositório. Então a gente quer clonar aquele repositório que eu falei. Então a gente aperta aqui em clone e aqui a gente bota a URL. Então vamos pegar aqui de novo essa URL. Vou vir aqui e vou botar. Beleza, quando eu faço isso, ele já bota aqui o nome do projeto. Ah, ótimo, aqui ele apareceu essa parte aqui. Essa parte aqui é o quê? Ele reconheceu o projeto e ele está falando, para você clonar, a gente precisa de um usuário, né? Então aqui ele pede para poder logar com esse usuário. Então eu posso
apertar aqui, logar no browser mesmo. Então aqui eu consegui autenticar meu usuário aqui apertando no browser. E aí aqui em cima ele pergunta, né, qual que é a pasta que você vai colocar esse novo projeto que você vai baixar. E aí eu aconselho você a colocar dentro de uma pasta que você já tenha separado para isso. Então, se você não tem, você cria. No meu caso aqui, eu gosto de botar assim projetos. E aí, bota aqui, ó, dentro, eu boto uma pasta com o nome desse projeto. Então, bota aqui, teste git. E aqui eu seleciono essa pasta. Aí, uma vez que selecionei, ele tá aqui com o nome da pasta, o nome do projeto, e aperto aqui em clonar. Se você quiser, pode mudar o nome do projeto aqui para não ficar o mesmo nome da pasta, mas eu normalmente deixo igual. Não tenho problema com isso. E aperta em clonar. E aqui você espera um pouquinho, aí beleza. Ele baixou essa parte aqui, aí ele fica com esse layout aqui, né? E aí, como não tem nada ainda no arquivo, ele tem até esse botão aqui, abrindo o Explorer. Eu posso abrir aqui pra gente poder ver. Então a gente pode ver que tem aqueles dois arquivos, o gitignore e o readme, que é igual ao que tá mostrando aqui, ó, gitignore e o readme. Então agora eu tenho essa versão desses arquivos aqui no meu computador local. E aí, como que funciona aqui a parte do Git, né? Essa interface aqui, ela mostra as edições, o controle de todos os comandos que a gente vai fazer no Git, dos arquivos que a gente vai fazer nesse projeto. Então, como exemplo, posso vir aqui na pasta, criar um novo arquivo só para a gente poder ver. Então, vou botar aqui um documento de texto com o nome de teste. E aí, quando eu criei esse novo arquivo aqui na pasta que está esse projeto, quando eu volto aqui, ó, eu mudei aqui só para ele poder atualizar, você vê que ele apareceu aqui, arquivos não linkados, porque esse é um arquivo que eu criei aqui no meu projeto. Ele é uma mudança que existe no meu projeto em relação ao servidor, em relação aos saves local do meu projeto, e que ainda não foi comitada, ou que eu ainda não subi para o servidor. E aí, se eu quisesse comitar isso aqui, eu poderia apertar aqui em preparar, e aí os arquivos que estão elencados, arquivos que estão preparados, são os arquivos que vão ser comitados nesse caso. Então, vou até criar um outro aqui só para a gente poder entender essa diferença. Vou criar aqui um do teste 2. E aí, vocês vão ver que vai aparecer aqui, ó. Apareceu aqui o teste 2. O teste está elencado, o teste 2 não. E aí, como o teste está elencado, se eu vir aqui comentar, então vou botar aqui, .txt. Botei um comentário. Esse comentário aqui aparece para todas as pessoas que forem olhar o histórico do projeto, ele vê o que você está modificando. Então, esses comentários são importantes. Você descrever o que foi feito. Adicionei o comportamento de pulo no personagem. Fiz essas coisas. Então, é bom descrever cada commit que você está fazendo, quais são as mudanças que você está adicionando no projeto, para que no futuro, se você precisar olhar isso, você saber do que se trata, né? E quando eu aperto aqui em commit, por exemplo, vou voltar aqui em status, ó, aquele arquivo linkado, o teste sumiu daqui, porque ele foi commitado, mas o arquivo que não estava linkado, o teste 2, ainda está aqui. Então, ainda existe alguma diferença na minha versão local que eu fiz, né, dos arquivos, mas que eu ainda não comitei. E aí, quando eu comitei, você viu que apareceu aqui um númerozinho 1 com a setinha para cima. Isso indica que existe um commit que eu fiz, mas eu ainda não fiz aquele push. Lembra que para poder passar isso para o servidor, eu precisaria dar push no servidor. Então, se eu voltar até aqui, ó, na pasta aqui, e atualizar essa pasta, você vai ver que não existe esse arquivo teste.txt, porque eu não dei o push. Então, só existe essa modificação dentro do meu projeto local. Para poder existir, eu teria que vir aqui agora apertar em enviar, né? Que seria o comando de push, né? Que o commit, aqui a tradução é igual, o puxar é o pull e o push seria aqui o enviar, né? Então, eu vou apertar aqui em enviar. E aqui ele pergunta para o branch, né? Essa questão aqui do branch é uma questão um pouco mais avançada. Eu não vou entrar em questão nesse vídeo aqui. Se vocês tiverem dúvida e tiverem interesse, eu posso explicar mais sobre o branch. Mas é como se fosse pastas dentro do seu repositório para você armazenar diferentes versões do seu projeto. Uma versão demo do seu jogo poderia ficar numa branch e a versão oficial lançada poderia ficar numa outra branch. Seria um exemplo de uso para isso. E no caso aqui, como só temos uma branch, que é o padrão a ser mais comum quando a gente está fazendo, você aperta aqui, já tem essa aqui, você aperta enviar. E aí ele demora um pouquinho, porque está enviando os arquivos servidor, dependendo da sua internet. Quando terminou de fazer isso aqui, ó, você pode ver que nessa parte aqui de history, ele tem o histórico de todos os commits e todos os posts que foram feitos no servidor e por quem foi feito. Então aqui no caso, foi quando eu criei a conta, quando eu criei o repositório através aqui do GitHub. Então aqui tem um commit inicial, que é a criação desse repositório, e aqui agora tem um commit, que é adicionando esse arquivo de teste. E aí, se eu vim aqui agora e atualizar, ó, apareceu o arquivo de teste. E aí, se uma outra pessoa que eu adicionei nesse projeto quisesse baixar esse projeto, ou eu quisesse vir agora em um outro computador e baixar isso,
poderia vir aqui, apertar em clone, né? E fazer esse processo e baixar lá, que essa pessoa já teria como pegar os arquivos que eu fiz, sem eu ter que botar no drive, sem ela ter que passar por pendrive, coisa desse tipo. E aí, você vai fazendo esse tipo de processo. Então, basicamente, agora eu quero botar aqui, vou modificar, né? Eu acabei de adicionar um arquivo de teste, agora eu vou modificar ele. Vou vir aqui na pasta e vou vir aqui e botar um texto dentro dele. Teste de texto. Vou botar assim. Aí, salvei, voltei para cá. Quando eu vim para cá, ó, apareceu que aqui tem uma modificação. Então tem um símbolozinho aqui, se botar o mouse em cima você vê o que é. O não rastreado seria um arquivo novo, e esse cara aqui seria um arquivo que existe, mas você modificou o resultado dele. E lembra que eu falei aqui, ó, quando é arquivo de texto, códigos, esse tipo de coisa, ele consegue até mostrar linha a linha o que foi modificado. Então, se você ver aqui, apareceu que eu modifiquei esse arquivo e adicionei esse cara aqui. Posso vir aqui, apertar em preparar, selecionado, ou preparar tudo, que subiria os dois aqui, e botaria aqui, botar assim, atualizando arquivo. E aperto aqui em commit. Além disso, eu poderia vir aqui e fazer um novo commit, só para a gente poder ver aqui como é que funciona. Eu vou botar aqui um teste 3 aqui. Poderia vir aqui, vou preparar ele aqui e vou botar aqui adicionando. Beleza, fiz o commit. E aí, quando você vê aqui, né, no histórico, você vê que tem 2 commits aqui para poder subir. Então, eu tenho 2 linhas aqui para poder, quando eu fizer push, vai ser enviado esses 2 commits que eu fiz, que seria esse aqui e esse aqui ao mesmo tempo. Então, por mais que eu tenha feito mais de um commit, né, eles ainda não existem no meu servidor. Se eu atualizar aqui, não foi aquelas atualizações. Mas agora, quando eu dou push, envio aqui, ele vai vir aqui e vai passar a atualizar. E aí, beleza. E aí, para exemplificar aqui, eu vou voltar aqui uma versão como se eu só tivesse essa versão aqui, só para a gente poder entender o que aconteceria. Eu voltei, então aqui imagina que eu entrei no projeto quando a pessoa fez aquele primeiro commit, que adicionou um arquivo de teste txt. E aí, eu estou trabalhando aqui, mas outra pessoa foi adicionando esses commits aqui e eu ainda não peguei ela. E aí eu tinha atualizado aqui, por exemplo, adicionando um arquivo chamado teste também. Vou botar até teste 2 também, né? Vou botar até aqui teste 2. Um arquivo com o mesmo nome do que aquela outra pessoa adicionou aqui, o teste 2xt. Vim aqui, preparar, commit. E aí, beleza. Nesse caso aqui, ele já está me indicando, né? Que, por exemplo, eu tenho uma coisa para enviar e tenho 2 coisas para poder puxar. Esse puxar seria o quê? Atualizações que existem no servidor e eu não tenho no meu computador. E aí, nesse caso, se eu tentar enviar, ó, que ele vai falar, ó, ele aparece um erro, falando que foi rejeitado porque eu não estou com a versão atualizada dos arquivos. Então, preciso realmente baixar isso antes de fazer. E aí, nesse caso, eu vou apertar em puxar, no caso, eu vou apertar em, que seria o pum, comando pum. Aí eu apertei aqui em puxar. Quando eu fiz isso, ele já conseguiu atualizar. Ele até não deu problema de conflito no arquivo teste2, porque eu acho que ele reconheceu que os 2 arquivos estão iguais. Ele conseguiu conciliar que existe esse arquivo de texto, mas ele percebeu que os 2 arquivos estão com o texto vazio, então ele não reclamou de conflito. E aí agora eu conseguiria enviar essa atualização. E aí gerou aquele commit automaticamente merge que eu tinha falado com vocês. Então aqui, ó, adicionou um novo arquivo de texto, teste 2, que foi aquele commit que eu fiz. Mas quando eu fiz o pull, que foi o puxar, ele basicamente gerou esse novo commit aqui sozinho para mim, para poder permitir, beleza, essa é a versão atualizada, a versão com tudo que você tinha feito, mais os arquivos que existiam no servidor e você não tinha, e agora você subiu aqui e atualizou isso, né? E aí isso faz com que eu consiga trabalhar com essas atualizações do projeto, trabalhar aqui em cima dessas mudanças, né? E além disso, como eu falei do Git Ignore, eu vou até abrir aqui só para a gente poder entender rapidamente. Então você abre aqui no arquivo de texto, e aqui tem várias regras de extensão de arquivo. Então, ó, qualquer arquivo com essa extensão aqui, .csproj, não seria comitado, não seria versionado. Então, qualquer coisa que eu criasse que tivesse essa extensão, ele seria ignorado pelo Git. Ele não entraria nessa categoria de versionamento. Então, poderia existir no meu local, eu poderia modificar ele, mas isso nunca vai ser enviado para o servidor.
porque são arquivos que você não precisa. Então, um exemplo aqui, ele bota aqui, ó, pasta builds. Então, se eu vou botar aqui, ó, criar uma pasta chamada builds, que entra nessa regra aqui, né? Essa regra aqui é basicamente barra para você falar que é pastas, aí B maiúsculo, B minúsculo aqui para falar que é a letra B, e build aqui para poder fazer o restante. Então, qualquer pasta que tenha o nome build com B maiúsculo ou B minúsculo não vai ser selecionado nesse caso aqui. Então, eu estou criando aqui uma pasta para isso e eu vou criar um arquivo aqui dentro. Pode ser uma imagem qualquer aqui, um BMP, só para a gente poder ver. Quando eu venho aqui no Source Tree, você vê que não apareceu nada aqui em mudança no arquivo. Isso acontece por quê? Porque essa pasta está sendo ignorada. Se eu tirar esse arquivo BMP daqui, e Ctrl X, e botar para cá, fora dessa pasta, ó, ele aparece. Porque ele está dentro da pasta que está sendo versionada. Mas quando ele está dentro de uma pasta que está sendo ignorada, que todos os arquivos dentro dessa pasta estão sendo ignorados, ele não vai versionar esse arquivo para você. Então, essa é a forma, como eu falei, que o Git tende a reconhecer que existem coisas dentro do seu projeto que são compiladas que você não precisa subir. Então, como eu falei, na Unity, por exemplo, tem essa pasta library, que é uma pasta ou temp, que são arquivos temporários e arquivos que são compilados. Toda vez que você abre o projeto no editor, ele gera essa pasta library para você, para ele poder conseguir trabalhar com os arquivos que existem do projeto no seu editor ali. E depois que você gera builds, esse tipo de coisa, ele também gera coisas aqui dentro, gera coisas temporárias. E aí, esse tipo de informação você nunca quer armazenar, você nunca quer ficar guardando isso dentro do seu servidor, porque seria espaço desperdiçado, porque isso é realmente feito de computador a computador e gerado automaticamente. E aí, esse arquivo Git ignore serve para poder te ajudar a isso. E aí, isso aqui cobre basicamente todo o básico que a gente precisa saber sobre Git. Então, o fluxo principal, né, do Git, que seria você pegar o seu projeto, que seria o clone que a gente fez logo no começo, você fazer os commits, e aí você vê os commits aqui nesse histórico aqui, linha a linha aqui, seria cada commit que você faça, vai aparecer um novo pontinho desse aqui, uma nova bolinha dessa aqui. E aí quando você termina de fazer suas mudanças, você dá push, né, para você poder enviar isso para o servidor, e esse é o fluxo principal de você subir atualizações no Git. E se tiver outras pessoas trabalhando com você, você recorrentemente vai estar fazendo o pull, que seria o puxar, que seria você pegar as atualizações que essas pessoas estão fazendo no projeto e colocar dentro do seu computador, dentro da sua versão local, para você poder trabalhar com isso atualizado. Novamente, eu queria fazer aquele pedido para vocês deixarem algum feedback, um comentário, uma curtida, justamente para saber se estão gostando do vídeo, se está funcionando. Também queria pedir para vocês deixarem um comentário aqui pedindo, se vocês querem saber mais sobre Git. Eu posso entrar sobre Branch, entrar sobre Git Flow, sobre aspectos um pouco mais avançados, que também são muito importantes para a gente poder trabalhar, mas aí já é uma coisa um pouco mais avançada que a gente precisa normalmente quando a gente está trabalhando com equipe, trabalhando com um projeto um pouquinho maior, para a gente poder fazer um controle um pouco mais robusto do que a gente está fazendo. É bastante comum que quando você trabalha com uma equipe, mesmo que pequena, você precisa desse tipo de conhecimento. Então, se você tem interesse nesse tipo de informação, comenta aí também que eu posso fazer um outro vídeo se aprofundando também nessas questões e mostrando aqui na prática alguns outros exemplos que a gente usa também. Eu gostaria de agradecer você que assistiu o vídeo aqui até o final. Valeu, abraço e até a próxima.